Olá, sou José Ricardo Vilela da Experimental. Estou aqui hoje num dos nossos clientes top, a Globo Usinagem. Nós estamos terminando hoje um Kaizen, que é o Kaizen de planejamento. E eu vou aproveitar para falar para vocês um pouquinho hoje dos conceitos e das dicas da Experimental para um planejamento Lean. Toda empresa que for fazer Lean é fundamental que tenha um bom planejamento de produção, um planejamento que tenha os conceitos do Lean. Nos últimos anos, nas minhas andanças, indo nas empresas, eu tenho visto com uma certa fragilidade, repetitivamente, na área de planejamento Lean da produção, né? Tem sido comum a gente observar processos de pensar a melhor sequência, o aproveitamento de setup, a melhor data, tudo isso ser feito pela própria produção. Ou seja, coloca na produção e a produção precisa fazer para entregar naquela data. Em muitos casos, começa a existir muitas mudanças de plano na busca de uma flexibilidade para atender o cliente. Só que essa flexibilidade muitas vezes impactam e muito a produtividade da produção, a produtividade da empresa. Então, para a gente ter uma empresa Lean, você precisa ter um planejamento Lean, como estamos tendo aqui na Globo Usinagem. Uma empresa que está trabalhando dia a dia para buscar a melhoria, para buscar a excelência. Tenho observado também que o planejamento Lean de produção, ele não pode ser só olhar a produção, precisa olhar o todo, né? Então, planejar a fábrica, olhar a matéria-prima, logística, ferramental, gabarito, mão de obra, tudo isso faz parte de um planejamento Lean, para que o operador, quando chegue na máquina, ele consiga encontrar tudo na sua mão. É muito importante a gente entrar na empresa e conseguir saber se está ruim ou se está bom. E para saber se está ruim ou se está bom, precisamos seguir o que Taiichi Ohno ensina. Sem padrão, não se tem melhoria. Bom, essa semana no Kaizen aqui na Globo Usinagem, então nós fizemos o quê? Primeiro, mapeamos um ESIS, um caso real, é muito importante que seja um caso real. E nesse caso real a gente analisou junto com todas as áreas da empresa. E fomos avaliando parte a parte do processo, tentando analisar os principais problemas, as principais dores, né? E dentro de um conceito de um planejamento Lean, a gente tentar desenhar o To Be. Desenhamos o To Be e esse To Be já está sendo implantado nesta semana. Porque o Kaizen, gente, o Kaizen é ação, o Kaizen é um trabalho de grupo, o Kaizen não é uma intenção, não é uma carta de intenção. Kaizen não pode ser projetos que nunca terminam, né? A gente está cansado de ver isso. Kaizen é na semana e nós estamos implantando nessa semana. Está toda a equipe aqui, vocês vão poder verificar todos os processos mapeados, análise de causa, jornal Kaizen com as pendências que têm que ser realizadas dentro de 30 dias. Aquilo que foi possível, o processo já está rodando, já foi implementado, já está rodando e a equipe está bastante motivada, vocês vão poder observar. O Kaizen eu vejo que ele é uma grande mudança, ele é um elemento, né, que faz parte do contexto do nosso programa. Né? O programa Inova, o nome já diz, inova, inovar, então é um grande programa de grande mudança de comportamento dentro da nossa unidade, da nossa empresa como um todo, né? E o Kaizen ele surge de uma necessidade que veio no decorrer, né, do desenrolar do programa Inova. Então ele vem de encontro a uma mudança de visão, né? A empresa não só falar que trabalha na metodologia Lean, mas vivê-la, implementar ela na sua essência, que é o grande desafio. Esse Kaizen ele trouxe para a gente uma reflexão como é complexo o nosso processo de planejar, desde a entrada e a saída dos itens. E como a gente está no dia a dia, a gente perde a noção de como é complexo fazer esse planejamento da fábrica. E o que vai melhorar muito na nossa vida no dia a dia da produção, que a produção ela vai focar em produtividade e qualidade, que é o conceito que foi discutido durante esses dias aqui da produção. E a gente percebeu que nós fazemos diversas atividades que não é de responsabilidade de produção e planejamento faz atividades que não é de planejamento. Então isso trouxe essa reflexão para a gente atuar no que realmente é foco de produção.
toda mudança gera uma certa insegurança, né? Quando a gente começou, parecia que tudo que estava sendo feito era errado. A gente conseguiu, através da sua ajuda também, colocar que é o seguinte: está bom, mas a gente pode melhorar. Eu acho que isso é um conceito que o Kaizen está muito para a gente. Nunca se contente com como está, você sempre pode melhorar. E isso aí está dando uma motivação do seguinte: a gente, como você colocou, a gente fazia muita coisa de que nível? Pegar a minha coisa e transferir certas responsabilidades para a produção. E a gente está vendo que essa responsabilidade é nossa e a gente pode fazer. E a gente tem capacidade disso, isso que está sendo muito legal. Isso dá um crescimento profissional para o meu pessoal, para o meu time, inclusive para mim. Isso é muito bom de trabalhar, sabendo que você pode a cada dia melhorar mais. Na verdade, eu acredito que a participação desde o mapeamento do ESIS e compreender a origem do que vai ser tratado é uma coisa que catalisa um processo de buscar os dados, né? Porque a gente entendendo o processo, como ele está sendo mapeado, a gente vai saber onde vai buscar e, inclusive, poder catalisar ele para análise. Então, desde o ESIS até o To-Be, onde o TI tem uma participação importante em como eu vou buscar os dados pelo ESIS, e no To-Be, de como eu vou trazer os dados de uma forma rápida e clara, a participação e a compreensão disso aí dentro desse processo é uma coisa que ajuda muito, né, a área a poder trazer e catalisar esse processo junto com a equipe do Kaizen. As pessoas são as coisas mais importantes dentro de uma empresa. E pessoas precisam ser treinadas. A pandemia ou qualquer crise, ela vai passar. Vai chegar, depois que acabar essa pandemia, vai vir outra crise também. Então a gente tem que estar preparado para as outras crises. Porém, nós estamos nos preparando para sair da crise. Nós estamos nos preparando para quando o mercado se aquecer, nós já estamos prontos para faturar, nós já estamos prontos para vender o nosso produto. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que ter uma reserva, nós temos que pensar bem, falar assim, olha, agora é hora. Eu não posso fazer um treinamento na hora que a fábrica está cheia de serviço, que as pessoas estão ocupadas. Hoje elas estão um pouco ociosas, não muito, mas um pouco ociosas. Então nós estamos pegando esse tempo de ociosidade, pegamos e não é tão caro assim, porque quando você investe em treinamento, em pessoa, em algum projeto, você vê o resultado lá na frente. A gente não quer o resultado agora, a gente quer um resultado lá na frente. E a crise se combate agora, você combate a crise porque você tem, sabe, vai chegar outra crise. Você tem que estar preparado para outra crise que vem, não para essa, para outra e para outra. Por isso que a gente trabalha antecipadamente. E nós nunca deixamos projetos desse tamanho, dessa magnitude, ficar numa caixa. Não, esse projeto tem que sair agora, porque a gente sabe que a crise vai passar, todas elas passam. Essa eu tenho certeza também que vai passar. E eu tenho certeza que nós estaremos preparados. Por isso que eu falo, pessoal, se prepara, não chora, se prepara, faz o possível, porque lá na frente você vai pegar o troféu na mão. Dentro do conceito do Lean, é fundamental, eu tenho visto empresas que trabalham com Lean e não tem uma área adequada de planejamento de produção. O planejamento de produção dentro do conceito Lean, ele é fundamental. Com um bom planejamento, com uma boa dinâmica, onde o planejamento faz o planejamento, a produção faz a produção, você consegue aumentar a produtividade em muito. Então, vamos para as dicas da Experimental. As dicas da Experimental para esse mês, em relação ao planejamento, eu diria que são os seguintes pontos. Primeiro, defina claramente as responsabilidades na sua empresa. Planejamento, planeja. Produção, produz. O foco da produção é aumentar a produtividade. O foco do planejamento é planejar, é asfaltar a estrada, é blindar a produção. A produção não pode ficar sendo impactada a todo momento atrás de uma desculpa ou atrás de uma busca de uma flexibilidade que não gera resultado, né? Segunda dica, o ideal é a gente ter um planejamento hora a hora. O planejamento tem que ser hora a hora. O operador tem que olhar e saber o que ele tem que fazer, sem precisar falar com ninguém. Hora a hora, ele sabe o quanto tempo que vai ser de setup ou preparação, quanto tempo que vai ser de produção. Ele já sabe quais são os próximos passos, as próximas produções, as matérias-primas que vão usar, os equipamentos, ferramental, tudo. Planejamento Lean é um planejamento hora a hora. Terceira dica, o planejamento tem que
blindar a produção, tem que proteger a produção, tem que amortecer os impactos para a produção. A produção tem que ter produtividade. O que sustenta uma empresa é a produtividade da produção. O planejamento existe dentro do conceito Lean para amortecer, para não deixar esse impacto entrar de qualquer jeito na produção. Então, nem que seja 24 ou 48 horas, tente congelar, faça o planejamento e congele, para que a produção possa produzir sabendo que aquilo não vai mudar. Qualquer mudança que ocorre, isso geralmente impacta em produtividade, né? Quarta dica, o planejamento tem que pensar em antecipado, em asfaltar a estrada, né? Então, esse é um conceito muito importante. O operador, dentro do conceito Lean, ele é o cirurgião. Ele não pode ficar correndo atrás das coisas, ele tem que ter tudo na sua mão, no momento certo, para fazer a produtividade, para ter baixo custo, para ter qualidade. Então, o planejamento tem que andar na frente asfaltando. Quinta dica, é preciso criar essa dinâmica, onde o planejamento planeja, a produção executa, e o planejamento ele compara o que foi feito com o padrão. Taiichi Ohno fala para a gente, sem padrão não tem melhoria. Então, uma empresa que não tem padrão não vai conseguir fazer o Lean. Eu tenho visitado empresas onde os empresários têm me dito o seguinte, olha, eu estou numa situação muito crítica e eu entendo, e eu preciso vender nesse momento. Não dá para eu mexer agora com tempo padrão. Entretanto, eu fico pensando, se não tem o tempo padrão, será que o custo dessa empresa está sendo calculado de uma forma correta? E se isso não estiver acontecendo, como será que serão as vendas de um produto que eu não sei direito o custo, porque eu não tenho um tempo padrão? Uma hora é um tempo, outra hora é outro tempo, né? Sexta dica, o operador não pode precisar correr atrás ou perguntar para alguém o que tem que fazer. O operador chega na fábrica, ele vai para o equipamento e está claro o que ele vai fazer. E está tudo na mão. O operador é o cirurgião. Sétima dica, cria-se uma gestão visual para que todos consigam enxergar. Todos. O operador tem que enxergar se ele está dentro do padrão ou se ele não está dentro do padrão. É como se fosse o GPS. Nós estamos numa viagem, o GPS está apontando para mim. Eu chego que horas lá no meu ponto? Estou dentro do meu padrão ou estou fora do meu padrão? Eu vou chegar a tempo ou eu não vou chegar a tempo? Imagine a gente viajar para um lugar que você não conhece sem um GPS e tendo um horário para chegar. É mais ou menos assim que o operador se sente. Então, tem que ter a gestão visual de tudo isso. A gestão visual para o operador, a gestão visual para a diretoria, a gestão visual para as lideranças, aonde você bata o olho e você saiba, as máquinas estão trabalhando, estão dentro do padrão ou não estão? Oitavo, em cima desses dados, você consegue fazer um planejamento que você consiga ter a visão do carga-capacidade da empresa. Se você tem o tempo padrão e a produção segue o tempo padrão, o seu carga-capacidade será um carga-capacidade muito bom. Faturamento da empresa, você tem condição de ter claramente qual é a previsão de faturamento da empresa. A produtividade dos setores, gargalo, aonde estão os gargalos, e o plano de metas e o plano de melhoria. Por quê? Porque aquilo que a gente não está conseguindo atender o padrão, a gente cria o plano de metas e o plano de melhorias. Gente, com isso, você ganha na sua empresa de 20% a 30% de produtividade. Nós temos casos verídicos. Essa dinâmica ela tem que ocorrer. Planejamento planeja, produção produz, planejamento checa se atendeu o padrão ou não e retroalimenta a produção. Isso está ok, isso não está ok. Isso traz aumento de produtividade. Somos experimental, existimos para lhe apoiar. Pense nesse assunto. Planejamento Lean de produção. Obrigado, até a próxima dica.